A Câmara do Porto é proprietária de cerca de 12.500 fogos, distribuídos por 51 bairros municipais e mais várias centenas de habitações designadas Casas do Património, localizadas em diversos pontos da cidade. A inegável beleza do Porto, a riqueza do seu património arquitetónico, o Rio Douro, o mar, a gastronomia, a simpatia das suas gentes e, sobretudo, das companhias low cost, levaram a um gigantesco afluxo de turistas nos últimos anos, fizeram da cidade um espaço muito atrativo e a reabilitação urbana transforma prédios privados em espaços destinados aos turistas. A razão de fundo que conduz à perda da população é a especulação imobiliária. Hoje, dificilmente se encontra uma casa para arrendar, mesmo que seja tipologia 1, por menos de 600 ou 700 euros. Também nos parece que os fundos de emergência que foram criados para subsidiar as rendas vão no sentido errado, porque, de modo geral, contribuem também para as rendas encarecerem. Não é competência da Câmara garantir o direito à habitação consagrado na Constituição da República. É uma competência da Administração Central, mas a Câmara tem que garantir condições dignas a quem vive nas suas casas, nas casas que fazem parte do seu património. Temos que reabilitar os bairros, mas não apenas o edificado. Temos que reabilitar as zonas adjacentes, nomeadamente os jardins, temos que construir equipamentos sociais, parques infantis, centros de convívio, polidesportivos, etc. E temos que criar espaços de aparcamento. Senhoras e senhores deputados, julgo que estará claro para todos, se é que ainda não estava, que o problema da habitação do Porto é hoje de uma enorme gravidade. E o facto de se tratar de um direito consagrado na Constituição da República reforça o dever que todos temos de contribuir, na medida do possível, para encontrar soluções. Sem meias palavras, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, o negócio está a matar a cidade. Uma governação autárquica que não promove a oferta pública de habitação e entrega às imobiliárias e aos proprietários privados este monopólio, constrange o direito das pessoas à habitação e favorece a perda da população que se sabe estar a acontecer na cidade. Tem mais visitantes, há mais turistas, há cada vez menos habitantes. Entendemos essencial a manutenção e reforço de 4 eixos fundamentais que já vinham a ser trabalhados no anterior Executivo. Primeiro, melhorar progressivamente a gestão do parque habitacional público da cidade. Segundo eixo, diz respeito ao regresso ao centro histórico do Porto. Terceiro eixo, a requalificação das ilhas. Quarto eixo, de intervenção ao desenvolvimento do programa de apoio ao arrendamento. O PS faz uma avaliação positiva do trabalho e investimento nesta área e entende que os eixos que atrás enunciei devem continuar a ser desenvolvidos. Que é muito cedo, parece-nos muito cedo, para uma Assembleia Municipal com este peso, de uma das 2, 3, 4 áreas de principal atuação da Câmara, outra que também tem a ver com habitação e com retenção de população, e contra essa população tem a ver com a via pública, ou com a mobilidade. Mas é difícil, enfim, para todos os que não venceram as eleições, penso eu, virem aqui dizer qual é o seu programa, quais são as suas ideias, porque acabamos de ver um poder legitimado com um programa próprio e, portanto, cabe-nos agora a nós, sim senhor, dizer estas ideias, mas começar a fiscalizar aquilo que é a implementação deste programa. Parece-nos que esta proposta deveria ir mais além. E sair do paradigma da habitação social para a habitação condigna para todas as pessoas, como aliás está previsto na nossa Constituição. Todos sabemos que é urgente facilitar o acesso à habitação, sabemos que não basta disponibilizar uma habitação para que a pessoa se sinta integrada, se sinta feliz, sabemos que é necessário ouvir as pessoas e ajudar na construção de comunidades sustentáveis e felizes. Sabemos que quando a habitação constitui um problema para a pessoa, não está somente em causa a falta de uma casa, mas que há questões agregadas a este fator que não se podem ignorar. Também nesta proposta não se sai do paradigma da contínua construção e impermeabilização dos nossos solos, dos solos da cidade do Porto, em vez de se apostar na recuperação de edifícios que pertençam à autarquia e incentivando os privados a fazerem o mesmo, por exemplo, premiando nos impostos municipais aqueles que o fizerem e fazendo acordos com estes para rendas controladas. Em 2001,
curiosamente foi nesse ano que nós nos conhecemos, havia de facto um problema de habitação social e o Partido Comunista, na altura, muito bem o referia. Quero lembrar que, na altura, não havia turistas na cidade do Porto. Portanto, a relação de causa a efeito sobre o turismo, e o turismo coloca, de facto, pressão, não parece que, por si, justifique que se faça agora do turismo. Se deixasse de haver turismo na cidade do Porto, não tenho a certeza que o problema fosse resolvido. Pelo contrário, acho que o turismo pode contribuir para resolver alguns dos problemas. A Câmara Municipal do Porto orgulha-se de ter, nos últimos decénios, apostado numa política de habitação social coerente, ainda que evolutiva, tentando responder às carências existentes na cidade. Quando falo nos últimos decénios, falo seguramente dos últimos 50, 60 anos. Fê-lo, depois do 25 de Abril e num primeiro tempo, em parceria com o Estado Central. Tenho feito, nomeadamente, desde o fim do programa Prohabita, sem qualquer participação relevante do Estado Central. Hoje, há um contraste evidente entre o parque habitacional detido pelo município e aquele que é detido pelo Estado Central através do IRU. De facto, quer as grandes intervenções no edificado municipal, quer a política de manutenção que tem vindo a ser seguida, contribuíram de forma decisiva e dramática para acentuar esse fosso, patente também nas matrizes que são aplicadas de um lado e do outro. É esta política de preocupação com a habitação social que o município pretende dar continuidade, nomeadamente, em primeiro lugar, através de uma política de grandes intervenções nos bairros existentes, investir nomeadamente no conforto e na eficiência energética, utilizando para isso os recursos camarários e recorrendo, quando possível, a candidaturas a fundos europeus. Em segundo lugar, continuando a fazer beneficiações e manutenções dos bairros já intervencionados ou naqueles que aguardam ainda grandes reabilitações. Mas, naturalmente, há outras prioridades que vão sendo debitadas pela experiência que tem sido acumulada por todos nós, nomeadamente o investimento no espaço público circundante, numa maior envolvência das associações de moradores existentes, na sensibilização dos inquilinos municipais para as boas práticas que facilitam a manutenção e a qualidade, na concepção de novas residências mais adequadas aos cidadãos séniores, que pretendemos que possam ter maior conforto e possam viver por um período tão longo quanto possível com autonomia. São raros os cidadãos que, uma vez conseguida a sua habitação social camarária, prescindem dessa condição. Em larga medida porque a habitação social é muito menos onerosa e de muito melhor qualidade do que aquilo que o mercado disponibiliza. De facto, com rendas médias de 60 euros, a Câmara Municipal do Porto disponibiliza casas que no mercado não estão disponíveis por menos do que 300 euros. E não estou a exagerar. Enquanto senhorio, todos sabemos que a Câmara Municipal do Porto é também muito mais diligente na manutenção voluntária do seu edificado do que muitos dos senhorios privados. O aumento da procura já não resulta apenas de situações de declarada carência social. Resulta também de não existir no mercado habitação disponível a um preço que seja compatível com o rendimento disponível das famílias, que dificilmente podem pagar pela sua casa mais do que 25% do seu orçamento líquido, isto são números internacionais, e que procuram, na habitação social, uma solução, uma escapatória para esta tão difícil equação. Entende este Executivo que o esforço orçamental na habitação social atingiu o valor proporcional adequado em termos de investimento. A título de exemplo, o investimento na gestão do parque habitacional, e juntamos aqui grande reabilitação e manutenção, e vou dar aqui alguns números dos últimos anos. Em 2014 foram 6.986.000 euros. Em 2015 aumentou-se destes 7 para 10.442.000. Em 2016 foram 14.779. Em 2017 vamos atingir um número de 20.850.000, o que totaliza em 4 anos um investimento de 53 milhões a que crescem os custos de gestão do parque habitacional. E para 2018 temos previsto novamente um aumento dos 20.850 deste ano para 22
662. E entende também o Executivo, como ainda hoje foi referido numa iniciativa do Governo sobre a habitação, que só o Estado pode contribuir definitivamente para suprir as carências existentes. Qualquer que seja a política de habitação que o Governo venha a adotar, ela não pode deixar de, complementarmente a outras medidas adequadas à classe média, continuar a apostar na habitação social para os mais desfavorecidos. É essa, de resto, a política que tem sido adotada por nós e por outros municípios. A Câmara do Porto está, de uma forma transversal, fortemente empenhada neste tema da habitação e na resolução dos principais problemas que hoje encerra. Incluímos no nosso programa de governo local o tema da habitação, em particular da habitação para a classe média, num eixo mais vasto, a que chamamos sustentabilidade, e que envolve os pelouros do urbanismo, espaço público, habitação e economia, mas que se cruza também com o ambiente e com a mobilidade. Isso significa que não olhamos para o papel da autarquia quanto à habitação apenas e só numa perspectiva de habitação social ou sequer de habitação municipal. Vemos o tema como imperativo das políticas públicas para que o Estado, seja ele o central ou o local, consiga participar de uma forma direta na promoção da habitação nas suas várias dimensões, que não apenas na sua forma social. Isto é, que possam os responsáveis políticos, com as suas decisões e medidas, combinadas em políticas, intervir no mercado de arrendamento para a classe média, de forma direta ou indireta, e não se limita às antigas políticas de habitação social. Ou seja, é necessário, além de um Estado subsidiário, provocar o mercado exatamente onde ele tem falhado, na disponibilização de habitação para a classe média. Esta intervenção no mercado pode ser municipal, mas não deve ser apenas municipal. Precisa de um quadro legal amigo da autonomia local, que lhe dê capacidade de intervir ao nível dos incentivos fiscais necessários e também nos índices de edificabilidade. Mas é também, e esta questão é fundamental, imperativo que o que sobra das antigas políticas de habitação social não seja ignorado e votado ao esquecimento. Até porque o Estado Central, como já disse, possui particulares e inequívocas responsabilidades constitucionais em matéria de habitação social.